Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dando continuidade ao vídeo anterior onde a gente falava sobre as estratégias da adubação. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de adubação. Eles são 5, os principais, de como que o profissional técnico da área agrícola vai recomendar uma adubação. O primeiro tipo dele é a adubação preventiva ou também chamada de adubação de segurança. Ela é muito utilizada quando é difícil de ser feita uma análise, por exemplo, de solo ou de tecido foliar das plantas, e em uma determinada cultura que já sabe que ela vai ter necessidade daquele nutriente, ou ela é muito fácil de apresentar sintomas de deficiência. Nós podemos destacar aqui o exemplo do boro em brássicas e o exemplo do cálcio em tomate e maçã, por exemplo. Então, antes mesmo de ser feita uma análise de solo, de uma análise de tecido foliar, já se sabe que ao longo do ciclo dessas culturas vai se precisar fazer uma adubação com boro para brássicas ou com cálcio para tomate e maçã, por exemplo. E esse tipo de adubação preventiva, que ela pode ser tanto via solo, quanto via foliar ou via fertirrigação, ou qualquer outro que a gente destacou antes nas estratégias de adubação, ela previne muito as perdas que podem ocorrer por falta de nutrientes. Então já se tem programado, já antes de iniciar o ciclo daquela cultura, quais adubações que devem ser feitas ao longo do ciclo. Geralmente é feita uma adubação parcelada. E o segundo tipo de adubação é a adubação prescritiva. E como o próprio nome já diz, ela é feita a partir de uma análise de solo ou de tecido foliar. E a partir disso, institutos de pesquisa e empresas também, eles fazem uma recomendação para aquela determinada cultura em uma região. Então, por isso que existem tantos manuais de recomendação de adubação. É feita essas análises de dados e é chegada à conclusão que para um determinado nutriente, para uma determinada cultura, aquele nível, aquela quantidade é o mais recomendado, 100 kg por hectare, 200 kg por hectare. É assim que é feita a adubação prescritiva e ela é muito boa porque ela ajuda a economizar o dinheiro do produtor e também muito boa para o meio ambiente, evitando que seja gasto muito adubo desnecessário, podendo causar inclusive eutrofização de corpos hídricos, que é péssimo para o meio ambiente. E o terceiro tipo é a adubação corretiva. Essa é bastante interessante de ser notada, porque ela é utilizada principalmente para os nutrientes que têm efeito residual no solo, que é o caso principalmente de fósforo e de zinco, que ficam absorvidos junto com as partículas de solo. O que quer dizer isso? A adubação corretiva ela é utilizada com base em análise de solo, é feita principalmente para elevar os teores, por exemplo, de fósforo, que são baixos. Naquela análise que você pega, você vê que ele diz lá se o teor de fósforo está baixo, se ele está médio, se ele está alto. Com base nisso, você consegue fazer uma adubação corretiva para elevar teores baixos de fósforo, por exemplo, para teores altos. E a adubação corretiva ela é muito utilizada mesmo para correção de áreas, por exemplo, que vai entrar pastagens ou que vai entrar uma cultura perene, que é o caso de frutíferas. Então, antes de ser implantado um pomar, antes de ser implantada uma pastagem, é feito geralmente uma adubação corretiva para elevar os teores de um determinado nutriente no solo, e principalmente nutrientes com efeito residual, que ao longo do tempo vão estar ainda disponíveis ali nesse solo, né? Que é o caso do fósforo. Existe um quarto tipo de adubação que é bem parecida com o anterior, mas tem um conceito um pouco diferente, que é a adubação de formação. A adubação de formação ela é específica para espécies perenes, então se caracteriza uma adubação de formação quando você está falando de espécies perenes e que vai suprir as necessidades nutricionais da planta desde o plantio dela até ao início de produção. E ela pode ser utilizada tanto com adubos minerais ou adubos orgânicos, né? Mas um conceito principal é que seja espécies perenes do plantio até o início da produção. E o último tipo é o quinto, que é a adubação de manutenção. O que acontece aqui? A adubação de manutenção ela é feita principalmente para manter os níveis de nutrientes altos
e adequados no solo. Nas culturas perenes, ela é chamada adubação de produção. Então, quando você tem, por exemplo, um pomar de pêssego, um pomar, um pareiral, você vai fazer todo ano esse tipo de adubação de manutenção. E ela é chamada de adubação de produção especificamente. Quer um exemplo prático disso? É o caso do potássio para a cultura da soja. Muitos produtores no Brasil eles optam por fazer a adubação de potássio em soja parcelado. Então eles não fazem tudo no plantio, na linha de semeadura, mas então eles fazem uma quantia na semeadura e uma outra quantia posteriormente para a produção. Isso é bastante discutido, tem vários trabalhos por aí falando sobre esse parcelamento de potássio, mas é um exemplo de adubação de manutenção. E nesse tipo de adubação é considerado os nutrientes que são exportados. Então, por exemplo, o quanto que é exportado de nitrogênio, de fósforo, de potássio que está no grão. Por exemplo, grão de milho ou grão de soja. Quando se colhe, esses nutrientes que estavam ali, eles são exportados para um outro lugar. Eles são tirados desse solo, eles são tirados da propriedade. Então, por isso que deve ser levado em consideração. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre balanço de nutrientes. Então, como que a gente pode fazer esse balanço de nutrientes pensando na produtividade agrícola. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Obrigado e até uma próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.